Vamos então começar a analisar as nossas janelas. Já estou aqui com o servidor aberto. Estou também com a aplicação cliente já aberta, tá? As imagens aqui que foram inseridas estão na pasta imagens, conforme nós já vimos. E nós vamos partir então para a primeira janela, que é a janela registro cartório. Essa janela registro cartório é uma janela de cadastro simples. Você vai observar que nós temos aqui uma tabela contábil, aqui ó, uma tabela registro cartório, tá? Então o que é que nós temos nessa tabela aqui? O ID da empresa, o nome do cartório, a data do registro, o número do registro, a folha, o livro e a NIRI, né, que é o número de identificação do registro de empresas, né, que nós temos alguns comentários sobre cada um dos campos, tá? E aqui dados do registro da empresa em cartório, né? Bom, como é uma janela simples, né? Como é que você deve agir nesse caso? Você deve abrir o gerador, aponta o caminho do VO para onde estão os VOs, o caminho do controller para onde estão os controllers do lado do cliente, no caso aqui contabilidade controller, e o caminho do controller do servidor. Conecta ao banco de dados, procura aqui pela tabela e gera o conjunto, né? Você vai gerar o VO, o controller do cliente e o controller do servidor, tá? Feito isso, você vai adicionar o controller e o VO no servidor. Adiciona controller e VO aqui no servidor. Project Add to Project. Depois no servidor você abre o server container. Declara aqui a Unity. E depois em registrar classe, você registra essa classe aqui, tá? Registra a classe tregistro cartório controller. No servidor apenas isso, né? No cliente você também vai adicionar o controller cliente agora e o VO, né? Não precisa fazer alterações nesse caso aí, tá? E depois você parte para a construção da janela, né? Essa construção da janela já foi mostrado em diversos outros módulos, tá? Então eu não vou entrar em detalhes sobre a construção da janela em si, tá? Eu vou apenas abrir a janela registro cartório e analisar a janela e o fonte, né? Registro cartório, aqui está. Tá? Então nós temos aí o nome do cartório, a data de registro, o número, folha, livro e o número de identificação do registro de empresas, ok? No código fonte, nós temos em infra, nessa região, nós setamos aqui ao criar o formulário, quem é o VO e quem é o controller. Em controle CRUD nós temos os métodos inserir, editar, excluir e salvar, né? Métodos padrões, como nós estamos utilizando nas outras janelas, né? O método inserir, ele herda do inserir da janela pai. Se tudo der certo, ele seta o foco em edit nome cartório. Mesma coisa para o editar, herda do editar da janela pai, seta o foco no cartório. E o excluir nós chamamos o método exclui do controle aqui do lado cliente, né? No método salvar, nós herdamos o código que tem em salvar da janela pai. Se tudo der certo, setamos aqui
criamos um novo VO, tá? E passamos a setar os dados dos edits dentro desse objeto VO que nós acabamos de criar, né? O ID da empresa, você pode observar que nós vamos armazenar o ID da empresa aqui, ó. Esse nós não deixamos o usuário selecionar, tá? Porque quando o usuário loga no sistema, nós já sabemos qual é a empresa, né? Então nós pegamos o ID da empresa lá da seção, tá? Depois nós setamos todos os dados, testamos se o status da tela está inserindo. Se tiver inserindo, nós chamamos o método insere do controller. Se tivermos editando, nós testamos se existe alguma alteração realmente, né? Para isso nós criamos um objeto oldVO. Quando nós jogamos os dados de um registro selecionado nesse método grid para edits, nós setamos um objeto VO e um objeto oldVO, tá? Então esse teste aqui é para verificar se houve realmente alguma alteração. Se houve, nós setamos o ID do objeto principal e chamamos o método altera. Se não, nós informamos ao usuário que nenhum dado foi alterado, tá? E o método grid para edits, o usuário está com o registro aqui selecionado, clicou em alterar ou clicou duas vezes para consultar. Nós chamamos então o método grid para edits, onde nós instanciamos os dois objetos, o objeto e o objeto VO, e setamos os dados aqui que está no objeto selecionado para os edits que estão sendo visualizados pelo usuário, tá? Vou mostrar rapidamente o controller no lado cliente. E aí os demais controllers do lado cliente são todos iguais, né? Nós já vimos isso também em outros módulos, tá? O controller do lado do cliente, ele tem o método consulta, o método insere, o altera e o exclui. Ele tem um get dataset para eu saber qual é o dataset que está manipulando, onde eu estou manipulando os dados aqui no lado do cliente, né? E o set dataset. Tá? Esses dois aqui é para eu manipular aí os dados dentro de um dataset. E aqui eu vou informar qual é o método, tá? No consulta, eu crio um stream resposta e chamo o método get da classe Py, né, da classe controller. Passo para ele o filtro que eu recebi aqui da janela, a página, porque eu posso estar paginando a janela, e a informação que volta do servidor eu guardo em stream resposta. Depois eu chamo o método populaGrid, passando esse stream resposta para que os dados apareçam na minha grid, né? O método insere, eu recebo um cartório, um registro cartório, né? Crio um stream de resposta. Aqui está. Depois eu chamo o método put, né? Passando o datastream e o stream de resposta. Ok? O datastream vai conter o meu cartório. O stream de resposta é a resposta que voltou do servidor, né? Dependendo da resposta se tudo der certo, eu populo a grid, tá? Método altera, eu recebo um registro de cartório e o registro old para eu montar minha consulta SQL dinamicamente lá no lado do servidor, tá? Recebo os dois objetos, insiro esses objetos num array JSON, crio um datastream e chamo o método post. Esse método post está no controller, na classe Py, passando o datastream e o stream de resposta, tá? O método exclui eu chamo o delete, né? Chamo o método delete lá no meu servidor. Get dataset para eu saber quem é o meu dataset, né? E o set dataset para eu passar um dataset como parâmetro, tá? E aqui o método registro cartório é o método que está subindo para o servidor, é o método que será utilizado lá. Tranquilo? Então todos os controles do lado do cliente são iguais, né? Raras exceções, tá? Então nós não vamos mais nesse treinamento aqui analisar o controle do lado do cliente, tá? Vamos então executar a aplicação. Antes de executar, deixa eu só mostrar para você o controller do lado do servidor.
são quase todos iguais também, né? A diferença é quando nós temos a janela mestre detalhe, aí o controle é um pouco diferente, tá? Então aqui no controle do servidor, ele também herda de controller, só que é um controle do servidor, né? Daí eu tenho os métodos registro cartório, é o método padrão de consulta, o accept para inserir, o update para alterar e o cancel para excluir, né? Então no método registro cartório, que é o método consulta, eu testo aqui qual é o tipo de consulta, né? Se é uma consulta completa, se é uma consulta simples, tá? E chamo o método consultado T2TI ORM. No final, eu retorno, né, se houver alguma exceção, eu retorno um erro aqui para a aplicação cliente, né? Se não, vai retornar um array JSON com os dados da minha consulta, tá? Então esse result aqui é um JSON array, né? Que será retornado com os dados da consulta. O accept, eu vou inserir os dados, né? Veja que eu recebo aqui no accept um JSON value, tá? Eu crio então um objeto registro cartório, né? Pego o último ID e chamo o método registro cartório, né? Esse método registro cartório ele é chamado depois só para eu retornar os dados da inserção, tá? Quando eu chamo aqui T2TORM inserir, ele me retorna o último ID nesse momento. Com essa informação, eu chamo o método registro cartório, que é esse logo aqui de cima, passando como filtro o ID que eu peguei agora, tá? Então ele vai me retornar um array com esse registro que eu acabei de inserir, e é esse registro que vai aparecer na minha grid lá no lado do cliente, tá? Já no update, né, eu também recebo aqui um JSON value, né? O primeiro dado desse JSON é o objeto novo, o segundo elemento desse array é o objeto old, tá? Daí eu vou passar para o ORM os dois objetos, né? E o ORM ele vai verificar quais foram os campos que foram alterados e vai montar uma consulta SQL dinâmica somente com aqueles campos que foram alterados. Então tem uma tabela com 100 campos, alterei apenas um. Ele vai montar um update lá só com aquele campo que foi alterado. E ele vai saber qual é o campo que foi alterado, comparando esses dois carinhas aqui, os dois objetos que subiram, ok? Finalmente o método cancel, né, eu chamo o método excluir, passando aí o ID para que o registro daquele ID seja excluído, tá? Vamos então executar o servidor, né? Lembrando que quase todos os controles do lado do servidor são iguais, a diferença é quando nós temos telas mestre detalhe, aí o controle vai ser diferente, tá? Executei o servidor, vamos executar o cliente. Eu já tenho um cartório de teste aí. Registro cartório, consultei, aí está meu cartório de teste, né? Clicar em alterar, ele já vai alterar os dados lá. Se eu clicar em inserir, ele também vai inserir. E já estão os meus dois cartórios inseridos no banco de dados, tá? Então, uma janela simples de cadastro, como outras janelas de cadastro que nós já vimos nos módulos anteriores, não tem muito segredo nessa janela, né? Nessa primeira nós lembramos um pouco a estrutura ali do controle do cliente, do controle do servidor, tá? Nas demais que forem janelas simples, nós não vamos mais entrar nesse mérito aí, vamos explicar apenas a janela em si, tranquilo? Então é isso.